Olá pessoal, nesse vídeo será abordado sobre a função, localização, relações anatômicas, componentes externos e internos, irrigação e drenagem da bexiga urinária e da uretra. Bem, a bexiga urinária ela é uma víscera oca e tem fortes paredes musculares e tem a função de armazenar a urina temporariamente. Quando a bexiga urinária está vazia, ela encontra-se na pelve menor, inferiormente ao peritônio e posteriormente à sínfise púbica. Além disso, ela está firmemente fixada pelo ligamento puboprostático nos homens. Nessa peça, esse ligamento ele não aparece, mas ele estaria nessa direção. E está fixada nas mulheres pelo ligamento pubovesical, que estaria nessa direção também, só que não está representado nessa peça. Bem, externamente, a bexiga urinária ela tem um ápice, e esse ápice ele aponta para a margem superior da sínfise púbica. Ela tem um fundo, e esse fundo está oposto ao ápice, tem um corpo que está entre o ápice e o fundo, e tem um colo, que está nessa região. Então, nessa peça aqui, mostrando para vocês essas estruturas. O ápice, certo? O fundo, mais ou menos nessa região aqui. O corpo, que está entre o fundo e o ápice. E o colo estaria mais ou menos nessa região aqui. Além disso, a bexiga urinária ela tem 4 faces. Uma face superior, faces inferolaterais, aqui e aqui, e uma face posterior, que vai equivaler com o fundo da bexiga. Internamente, a gente consegue identificar outras estruturas também na bexiga, como o músculo detrusor da bexiga, as pregas da mucosa, os ósseos uretéricos, os 2 ósseos uretéricos e o ósseo interno da uretra. Juntos, eles vão formar os ângulos do trígono da bexiga. Nessa peça úmida, a gente consegue ver as pregas da mucosa, certo? Nessa outra peça, a gente não consegue ver as pregas da mucosa, mas conseguimos ver os ósseos dos ureteres pela entrada do ureter aqui, olha. Então, possivelmente estaria aqui. E o outro ósseo uretérico aqui. E aqui possivelmente seria o ósseo interno da uretra. E juntos vão formar o trígono da bexiga. Certo. Então, a irrigação da bexiga urinária, ela é realizada através dos ramos da artéria ilíaca interna, como a artéria obturatória, a artéria vesical superior, a artéria glútea interna, e nos homens adiciona a artéria vesical inferior e nas mulheres adiciona a artéria vaginal. Quando se trata de drenagem, são veias correspondentes às artérias, e essas veias vão drenar para a veia ilíaca interna, certo? Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a uretra. A uretra ela é um tubo muscular e tem a função de conduzir a urina do ósseo interno da uretra até o ósseo externo da uretra. A uretra masculina ela tem a função adicional de levar o sêmen, conduzir o sêmen para o exterior. Então, a uretra masculina ela pode ser dividida em 4 partes. A primeira parte é chamada de intramural, nessa região aqui. A segunda parte é a parte prostática, que está circundada pela próstata, e essa parte ela é a mais larga e mais dilatada, e é onde se abrem os ductos ejaculatórios. A terceira parte é a parte membranácea. Essa parte ela é a mais estreita e está circundada pelo músculo esfíncter externo da uretra.
E a última parte, ela é chamada de esponjosa. É a parte móvel da uretra masculina. E distalmente ela alarga-se para formar a fossa navicular. Mostrando nessa peça úmida aqui, a gente consegue ver apenas a parte esponjosa da uretra, que é essa aqui, certo? Tá, falando um pouquinho sobre a irrigação, a uretra masculina ela é irrigada por ramos prostáticos da artéria vesical inferior e a artéria retal média. E a drenagem ela é feita pelo plexo venoso prostático. A uretra feminina ela é mais curta que a uretra masculina e ela segue anterior-inferiormente em relação ao ósseo interno da uretra. Depois ela encontra-se posterior à sínfise púbica e inferior à sínfise púbica, até chegar no ósseo externo da uretra. A uretra feminina ela é irrigada pela artéria pudenda interna e artéria vaginal. E a drenagem ela é realizada por veias que correspondem a essas artérias. Finalizando, as mulheres elas são mais suscetíveis a infecções urinárias. Por quê? Porque a uretra feminina ela é mais curta que a masculina, ela está próxima ao ósseo da vagina e ao ânus. Então, isso torna as mulheres mais suscetíveis a essas infecções.